Fala galera, aqui é o Everton do canal O Robô Cigano e acho que agora é o momento propício para falar sobre metaverso sem ser taxado de louco, até porque uma das pessoas mais influentes do mundo está vestindo essa camisa, tá? A vida inteira eu trabalhei com tecnologia, estudei tecnologia, também por hobby, em paralelo, sempre estudei bastante filosofia e sociedade, não sou nenhum especialista, sou um curioso. E a ideia é criar uma playlist de vídeos aqui para levantar essa discussão no Brasil sobre esse fenômeno que é o metaverso. Só para situar vocês um pouco melhor, hoje eu tenho 29 anos, então eu sou daquela geração, talvez a primeira geração que pegou toda essa transição entre infância, onde não existia internet, não existia celular, e todo esse progresso de internet de escada, MSN, Android, smartphone, WhatsApp, etc, etc. Eu vou tentar guiar essa discussão, então, sempre em cima de 3 pilares. 1. Necessidade humana. 2. Evolução tecnológica. 3. Aceitação social. E também vou aproveitar e deixar uma das maiores necessidades humanas: escapar da realidade, nem que seja por alguns momentos. E com isso a gente vai tentar traçar uma linha da evolução humana aqui, tá? Pensa assim, macaco na savana, não sabia nem falar, ainda era um hominídeo, não era necessariamente o ser humano. Ele começou a desenvolver o córtex frontal e com isso veio o pensamento. E com o pensamento veio o questionamento. Pô, isso aqui onde eu vivo é ruim, né, cara? Passo fome, tem um leão querendo me comer o tempo inteiro, a realidade não é legal. Mas olha esse canto de passarinho, que bonito. E se eu fosse aquele passarinho? E se eu conseguisse voar igual ele? Talvez o leão não corresse atrás de mim. E aí surgiu a imaginação. Acompanha comigo, eu sei que é viagem. E a partir do momento que o ser humano desenvolveu a imaginação, ele ganhou a habilidade de fugir do mundo real por alguns momentos, certo? Quem nunca se pegou olhando para o nada, imaginando uma outra situação ou dentro de uma discussão que na verdade era só na cabeça da pessoa e esqueceu completamente da realidade? Eu não posso falar que eu nunca. Só que a imaginação tinha um problema. Eu meio que quando começava a contar uma história para mim mesmo, já sabia o final. Afinal de contas, era a minha própria cabeça criando aquilo. Eis que surgiu a fala, os seres humanos começaram a conversar e finalmente houve a possibilidade de colocar surpresa em uma história. E veio então a contação de histórias. Pela primeira vez eu conseguia pensar algo na minha cabeça e contar para um terceiro e causar admiração, gerar emoções naquela pessoa. Conseguia gerar surpresa, conseguia tornar um pouco mais real, porque eu tinha emoções que não eram possíveis só imaginando algo. Mas beleza, vamos lá. A humanidade continua evoluindo e eu acho que a partir daqui a gente já consegue falar que foi muito mais tecnológico do que biológico, tá? Os seres humanos aprenderam a falar, aprenderam a contar histórias, muito legal, mais um jeito de escapar da realidade, entretenimento, né? Que no fim das contas, entretenimento é isso, é escapar da realidade. Aí surgiu o teatro. Com o teatro era possível não só contar uma história, como mostrar aquilo. Então eu podia falar para você que fulano de tal teve uma discussão calorosa com ciclano de tal, e fulano vestia tais vestes e ciclano agia de tal maneira. Eu conseguia mostrar isso no palco. Só que aí o ser humano, no auge do seu questionamento, pensou: poxa, a gente podia levar essas histórias maravilhosas que a gente está vivenciando aqui nos palcos para mais gente em lugares mais longes. E olha só que ideia louca, para outras gerações. E aí surgiu o livro impresso. Enfim, também veio do advento, sempre lembrando esses 3 pilares, né? A tecnologia possibilitou isso, o advento da prensa, e aí as pessoas começaram a escrever romances em livros. E pela primeira vez na história, o ser humano conseguiu guardar informações complexas, incluindo emoções, em algo que é atemporal. Desde que você preserve muito bem um livro, ele vai durar para sempre. E é graças a isso que a gente chegou no nível de evolução que a gente tem agora. Mas vamos lá. Então o livro, apesar de ser, e guarda bem isso, um passo atrás com relação ao teatro, porque você perde a imagem e perde
o som, você não consegue ver gestos e não consegue ouvir tom de voz no livro, mas ele te possibilitou levar essa informação muito mais longe, tanto em distâncias, porque eu não precisava ir com uma trupe de teatro para poder exibir uma peça numa cidade, podia simplesmente mandar um livro. Quanto com o tempo, né? Eu não preciso estar vivo daqui 400 anos para poder fazer as pessoas comprarem as minhas ideias. Eu posso simplesmente escrever um livro e deixar ele bem guardado e ele vai passando de gerações em gerações. Primeira decisão de abdicar de alguma coisa em prol de outra. Beleza? Sem falar que teatro e livro continuaram coexistindo e coexistem até hoje. Só que aí pensaram, pô, e agora se a gente conseguir levar não só a informação, a história, mas a emoção que a fala traz? E aí, beleza, cientistas, ciências, advento do rádio. Com o rádio, agora a gente consegue praticamente o mesmo alcance que um livro tem, com a informação extra que é a voz, a emoção que a voz transmite. E aí teve todo o advento do rádio. Aí pensaram, pô, a gente chegou até aqui, acho que dá para dar um passo além, né? E foi assim criado o cinema, onde agora você tem a história que o livro já levava, a emoção que o rádio já conseguia transmitir através da voz e os gestos e figurinos e tudo mais que o teatro já tinha. Sem falar que é toda uma nova arte, né? Repara que nenhuma dessas técnicas morreram, todas elas coexistem até hoje, deixando isso bem claro. Mas então, finalmente, com o cinema, a gente tinha recuperado aquilo que a gente perdeu com o teatro em prol dos longos alcances e ser atemporal. E a partir de agora tu percebe que a história vai se encurtando, porque foram milhares de anos para poder desenvolver fala, desenvolver imaginação biologicamente, depois alguns outros milhares de anos para poder desenvolver o teatro, o livro escrito, a radionovela, e da radionovela em diante cinema é um pulinho perto da história da humanidade. Mas vamos lá. A gente começou a se prender tanto às histórias de cinema, começou a ficar tão perfeita essa arte, e a gente começou a entrar tanto nas histórias que a gente pensou, pô, gostei tanto dessa história que eu queria fazer parte dela. Eu queria conseguir participar dessa história e escrevê-la. Surgem então os videogames, com o advento da computação. E agora, pela primeira vez na história, eu não só me conectava emocionalmente com algo, como de fato eu participava daquela história. A história não era só contada por alguém e eu consumia, eu participava daquilo. Só que aí, o ser humano, com sua indignação e questionamento, pensou, pô cara, essa história é tão legal de participar, que eu queria que o meu amigo fulano participasse comigo. Gostando dele, eu acho que se ele participasse da história comigo seria melhor ainda. Não quero só eu e esse computador aqui. E aí surge o jogo multiplayer, também possibilitado pelo advento das redes de computadores e posteriormente a internet. Isso falando de história super recente, 10, 15, 20 anos atrás no máximo, jogos multiplayer. Só que aí entra a questão da aceitação cultural. Eu te garanto, o que a gente está entendendo hoje como metaverso já existiu há 15 anos atrás e era chamado MMORPG. Eu fui uma vítima, um participante desse movimento todo, e eu posso dizer, o metaverso que a maioria das pessoas entende como metaverso hoje, ele já existiu, já foi vivido, já teve seus problemas e já entrou em declínio há mais ou menos 15 anos. O MMORPG basicamente é um jogo multiplayer online que ele cria um mundo inteiro aberto, com liberdade, onde você pode andar para onde quiser, fazer o que quiser, tem veículos, tem comércio, tem cidades, tem tudo num mundo digital. Isso já existe há muito tempo. Só que a gente sabe que até hoje as gerações mais velhas sentem vertigem por usar um computador por muito tempo, por jogar um jogo 3D. Até pouco tempo, boa parte das pessoas tinha dificuldade em ficar muito tempo olhando para uma tela. Então, jogos virtuais não tiveram a aderência que poderiam ter há 15 ou 20 anos atrás. Foi uma geração mais jovem, conseguiu se adaptar a isso mais fácil. De novo, a humanidade, lembra do livro? Deu esse passo atrás. Falou, então, vamos criar as redes sociais. A gente não precisa simular um mundo inteiro. Vamos pegar só o que é mais importante, o que as pessoas mais valorizam e valorizaram dentro desses universos
criados, desses MMOs RPGs, e vamos colocar do jeito mais simples. Num aplicativo, num site muito intuitivo, e você vai se conectar com os seus amigos ao longo do seu dia, em momentos específicos que você não você não tem uma história para cumprir, você não tem obrigações nenhuma. A única função dessa rede social é fazer com que você consiga conversar e interagir com outras pessoas. Claro, à distância. Eis que agora esses dois mundos mais recentes, coexistindo, os jogos multiplayers e as redes sociais, começam a quererem se fundir de novo. As redes sociais perceberam que são limitadas a níveis de interação, que de fato, se talvez eu conseguisse fazer gestos para as pessoas enquanto eu converso com elas nas redes sociais, fosse melhor. E eu não estou falando de chamada de vídeo, é algo muito além. Quando você tem uma noção, um senso de mundo 3D, é muito além do que uma simples chamada de vídeo. Então surgiu essa necessidade de mais informação, mais interação dos usuários de redes sociais. E, em paralelo, nos jogadores de MMORPGs, que ainda existem, surgiu a necessidade de carregar consigo as suas informações. Basicamente, eu jogo um jogo multiplayer, eu gasto às vezes 800, 900, 1000 horas da minha vida jogando aquele jogo para conseguir matar aquele chefão super complicado e ganhar aquela arma super rara, e aí eu paro de jogar esse jogo e essa arma fica lá nos servidores daquela empresa que criou o jogo. Então essa arma, no fim das contas, é da empresa, não é minha. De novo, a tecnologia evoluiu e agora, recentemente, isso eu estou falando 2015, 2016, tá? Surgiu o conceito de blockchain, que é, cara, eu vou jogar o teu jogo, mas você vai garantir para mim que quando eu ganhar aquela arma lendária, que eu matei aquele chefão, você vai registrar em cartório essa arma e falar que ela é minha e não sua, tá? Empresa que fez o jogo. E aí surgiu o conceito de blockchain, contratos inteligentes e etc. E isso despertou interesse de empresas muito grandes. Já que eu tenho posse disso, eu posso trocar isso, eu posso vender isso. Então, cada um desses itens registrados, cada um desses registros, esses contratos, tem um valor intrínseco, certo? Pô, eu gastei 1000 horas da minha vida para conquistar essa arma, nada mais justo do que eu conseguir vender ela para outra pessoa, para ela usar naquele jogo que eu jogava ou em outro jogo. E daí vem toda essa revolução tecnológica que a gente iniciou em 2015 e 2016 e está atraindo a atenção de tantas empresas grandes, potencial de lucro. Só deixando mais claro isso, assim como o cinema finalmente recuperou a informação que a gente abriu mão quando trocou do teatro para o livro, o metaverso vai finalmente recuperar a informação que a gente abriu mão quando a gente deixou de lado os jogos multiplayers e partiu para as redes sociais. Digo por experiência própria, eu participei por anos de jogos multiplayer e eu garanto, e naquela época do MMORPG era bem diferente do que o que a gente conhece por multiplayer hoje, apesar que existem MMOs ainda hoje. Muita informação é perdida, muita interação entre seres humanos que é possível em um universo 3D é perdido quando você vai para uma rede social. A rede social é muito mais flat, ela é muito mais simplificada para alcançar mais pessoas, porque aí você não precisa ter um computador de última geração, porque aí qualquer celular, qualquer pessoa no Brasil, na Índia, na África consegue acessar a rede social e se conectar com todo mundo. Um detalhe importante é cultura. Cara, pensa comigo, toda transição de tecnologia envolve transgressão na maioria das vezes. Na maioria das vezes, a grande massa, a maioria das pessoas não entende um conceito e acha que isso não é legal, está apegado a um conceito antigo e não está disposta a aceitar um conceito novo. Isso é normal. Pensa comigo quando foi lançado o primeiro livro. Algumas pessoas adoraram, outras pessoas não sabiam ler, não tinham acesso a isso, era elitista com certeza. Outras simplesmente achavam, não, meu Deus, eu prefiro o teatro, porque o teatro, lá. Depois quando foi lançado o cinema, não, mas eu prefiro o rádio, porque o rádio eu consigo fazer enquanto eu lavo louça. O cinema eu tenho que estar assistindo o cinema e não posso fazer mais nada. Então, sempre tem relutância. É normal, é do ser humano,
mas tudo indica que, assim como as outras tecnologias venceram os passos anteriores, as tecnologias anteriores, apesar de todas coexistirem até hoje, o metaverso está chegando para coexistir com todas as outras. Só que eu ainda vejo as barreiras que existiam há 15 anos atrás ainda existindo hoje. As pessoas ainda sentem vertigem, as telas, os óculos, o que for, ainda dão um pouco de dor de cabeça, ainda dá vertigem nas pessoas. Existe uma relutância social muito grande com relação a vício, porém, sinceramente, já está todo mundo meio viciado em rede social de qualquer maneira, então quando todo mundo usa, eu não sei se dá para dizer se é vício ou se é cultural, mas isso é um fato. Eu sei que para muita gente ainda assim parece loucura um universo paralelo criado por seres humanos, mesclado com o universo real, mas fica aqui comigo, acompanha essa playlist e com certeza vocês vão entender muito melhor como isso é um fenômeno válido e já está acontecendo e vai cada vez se tornar mais real ou meta-real, sei lá. Eu acho que um conceito importante, e talvez seja o próximo vídeo que eu vou fazer, é sobre como a gente finalmente, depois do Spotify e Netflix, começou a dar valor a objetos impalpáveis, que até pouco tempo atrás, mesmo que eu fosse comprar um filme, que é uma informação, eu precisava da bendita caixinha da fita ou do DVD. Se não tivesse a caixinha, eu não entendia isso, para mim que não tinha que pagar nada. Então é isso, galera. Deixa aí teu comentário, já se inscreve no canal se gostou da discussão. Eu vou fazer muitos mais outros vídeos falando de metaverso e reciclagem, metaverso e dinheiro, metaverso e várias outras coisas, porque tem muita piração nessa cabeça aqui. E a ideia é levar essa discussão adiante, então deixa comentário, faz pergunta, vamos trocar uma ideia, que eu acho que dialogando é a melhor maneira da gente conseguir não só entender como fazer parte da criação de uma nova tecnologia aí na sociedade. Beleza? Valeu, gente, grande abraço e até o próximo.